Olá, pessoas regidas por signo de escorpião. Vamos lá, escorpianos. Vamos saber o que reserva aí para vocês a vida amorosa nesses próximos dias, nesses próximos 10 dias, tá? Então, hoje é dia 5 até o meio do mês, dia 15, tá bom? Pra gente entender um pouquinho o que pode acontecer aí na sua vida amorosa, que conselho que o tarot pode trazer para você. Lembrando que essa é uma tiragem coletiva, então pode ser que ressoe com você, mas pode ser que não ressoe, é normal, tá bom? Se não ressoar e você quiser saber detalhes da sua vida amorosa, por favor, me chame, tá? Eu vou deixar meu contato aqui na descrição do vídeo para você poder me chamar para a gente ver uma tiragem individual para você, tá bom? E se ressoar, por favor, comentem para eu poder saber, né? Se, enfim, quem que eu tô chegando, quantas pessoas estão ressoando com o que o tarot tá me dizendo aqui, tá? Porque eu vou ficar bem feliz em saber. Outra coisa também, o canal tá no começo, então, por favor, se inscreva para dar aquele empurrãozinho, tá bom? E é isso, gente, eu agradeço, tá? Vamos começar pedindo pro universo aqui me fazer de canal limpo e direto, para que através dessas cartas de tarô eu consiga ver respostas que eu busco de forma limpa, para que os librianos, não, gente, eu acabei de fazer de Libra, para os escorpianos aí entenderem um pouquinho sobre a vida amorosa, tá? Sem que meus pensamentos, minhas emoções, meus desejos, meus medos interfiram na tiragem ou na leitura, para que essa mensagem seja o mais clara possível para os nascidos sob o signo de escorpião. Então vamos lá, gente. Escorpião, os próximos 10 dias da vida amorosa, tarô, conte pra gente o que vai acontecer na vida dos escorpianos aí. Nos próximos 10 dias, vamos lá. Começamos com 2 de ouros. Eu vou falar carta por carta para vocês, tá? Rainha de ouros. 6 de paus. Muito bom, hein? Pajem de ouros. Já já eu tiro mais cartas, mas vamos começar, tá? Talvez você esteja num momento em que você tá lidando com muitas coisas, tá? Às vezes são muitas tarefas, mas às vezes são muitas emoções também, tá? É uma situação que você precisa ali ficar se equilibrando o tempo todo, tá bom? Mas eu vejo que você faz isso de uma forma que você, assim, não tá sendo pesado para você fazer isso, tá? Você tá no seu lugar de valor, você tá ali no seu trono. A rainha de ouros é uma rainha, a gente não tá falando de gênero aqui, tá? Porque é uma leitura coletiva, mas é uma pessoa que sabe o seu valor, né? Que se posiciona, que tem o pé no chão, que é uma pessoa próspera, é uma pessoa segura de si, tá? Tô vendo aqui que talvez você, ó, tô falando, às vezes eu falo no passado, como se você já estivesse vivendo, às vezes no presente, né, como se você já estivesse vivendo, às vezes no passado, às vezes no futuro, você que vai saber o momento que você está dessa leitura, mas o que eu vejo é uma vitória, tá? 6 de paus é a vitória, é o reconhecimento, tá? Então você se sente ali visto, né? Você se sente assim, importante, né? Você se sente validado, tá bom? Então, talvez é isso que esteja, que ainda que você esteja numa fase de lidar com muitas coisas, você sabe o seu valor, você se sente reconhecido, você está sendo validado, você está muito bem, tá bom? E por estar muito bem, né? O Pajem de Ouros entra aqui como algo que você está planejando iniciar, tá? Talvez você esteja com uma pessoa em que você ainda vai iniciar uma relação, mas a pessoa já está te fazendo muito bem, você já se sente valorizado, tá? Então, pode ser que isso indique o início de um relacionamento de alguém que já faz muito bem para você, tá? Então, vamos ver o que mais que o tarô pode falar para você dessa situação aí, desse momento, desses 10 dias, tá bom? Pra gente entender a história, vamos lá. O que mais tarô tem para falar pra gente? Os escorpiões. Lua, vamos ver, hein? E 3 de espadas. Rei de copas. E 4 de espadas. Gente, vamos ver aí o que pode ser isso, né? Porque assim, ó, a lua fala de medos, inseguranças. Não parece que é essa energia que você tá. Você tá na energia da rainha de ouros com 6 de paus do lado, tá? Mas vamos ver. Dor, mágoa, rompimento, enfim, sensação de traição. E temos um rei de copas. Eu não sei,
Escorpiano, o que que você está fazendo? Se você é o rei de copas ou se você é a rainha de ouros. Se você é a rainha de ouros, o que quer que você esteja fazendo, que está fazendo você se sentir muito bem, de alguma forma está causando dor e insegurança no outro, tá? Quem é esse outro? A gente tá falando de relacionamento. Então pode ser um pretendente, pode ser um ficante, pode ser o marido, o namorado, pode ser o parceiro, né? O que quer que você esteja lidando aqui, que tá te dando o prazer e o reconhecimento, gente, caiu, peraí. O reconhecimento, né? Tá fazendo você se sentir bem, tá querendo, você tá fazendo você querer um novo início de algo, tá causando dor em alguém. Ou vice-versa, porque se você for o rei de copas, tem uma pessoa que é muito segura de si, né? Que aí a gente pode até falar de ego também, tá, gente? Não só porque eu tô falando que pode ser outra pessoa, se for você também pode ser. O seis de paus também fala de ego, tá? Então talvez você tá com o ego muito inflado ali, se achando de um jeito que talvez cause dor na outra pessoa, tá? Então você tem que ver quem você é aqui. Você tá se sentindo bem? Tá se sentindo valorizado? Tá sentindo que tá com a corda toda? Que tá todo mundo olhando pra você? Se tá se sentindo reconhecido? Presta atenção se você não está inflando demais o seu ego a ponto de causar alguma insegurança num parceiro seu e causador, tá bom? Por quê? Isso vai causar um afastamento, porque assim, o quatro de espadas, ele fala de cansaço, sabe? Então, quando a gente fala, por exemplo, quando a gente está vendo uma leitura amorosa e sai o quatro de espadas, a gente fala que a pessoa está se afastando, se isolando, se retirando para pensar, tá? Então, às vezes você está num momento profissional, né? Saiu três cartas de ouros. A gente está falando de relacionamento, mas aqui talvez seja um momento que você está tão eh, bem profissionalmente, está vendo sendo reconhecido, e aí você tem muitos compromissos, muitas viagens, iniciando vários projetos, e isso está causando a pessoa aqui, o parceiro, está se sentindo isolado, está se sentindo inseguro, né? E está magoado. Né? Então você tem que prestar atenção. E pode ser o contrário, o seu parceiro que está nesse momento assim, e isso está causando dor em você. Então, assim, o tarô está me mostrando um momento. Se você não está nesse momento, se o tarô não está contando o momento que você está, é um momento que você vai entrar, tá? Então pode ser que o que te espera aí seja um grande crescimento profissional que vai te gerar muito reconhecimento. Você está assim a ponto de começar a entrar nessa energia. Talvez você tenha iniciado um projeto que está dando muito sucesso, né? E você tem que equilibrar, por exemplo, o relacionamento com o seu rei ou com a sua rainha, né? Enfim. E você está tendo que equilibrar os compromissos, o projeto que está dando super certo, com o casamento, por exemplo, né? E isso está causando um afastamento entre vocês, né? Mas também está causando insegurança e está causando dor no parceiro, tá? Então você tem que ver quem é você aí, tá? E quem é da relação aí que tá começando a voar aí no profissional, tá bom? E que esse equilíbrio aqui, que eu falei assim, a princípio o equilíbrio não tá sendo pesado, né? Parece que não tá sendo pesado, talvez esteja sendo pesado. Se não estiver sendo pesado para você, tá sendo pesado para o outro, tá? Então, é uma situação assim de crise, tá? Se você não começou ainda a entrar nessa crise, você vai entrar em uma crise no relacionamento, tá bom? Então vamos pedir para o outro baralho aqui, baralho cigano, contar para a gente um pouco mais os detalhes dessa história, para a gente entender, né? Até para a gente aconselhar. Porque o conselho aqui seria aprender a equilibrar melhor, porque o negócio não tá bom, tá? E se caso você esteja sofrendo, é uma conversa, né? Não tem como aqui, apesar de não ter cartas nesse sentido, se você tá se sentindo magoado porque o outro tá com a corda toda e tá voando e tá te deixando de lado, talvez seja a questão de você pedir para o equilíbrio ser mais realmente equilibrado, né? Vamos pedir aqui pro baralho mais cartas para esclarecer essa situação de escorpião na vida amorosa. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Coração, nuvem, árvore, montanha, peixes, cachorro. Gente, tô vendo aqui já, tá? Olha só, é uma relação de companheirismo, tá? É uma relação que já tem raízes, né? Então a gente pode estar falando realmente de quem tem um relacionamento, tá?
pode ser namoro, pode ser, casamento, mas a princípio parece que a gente não está falando de alguém que tem ficante, né, porque parece que já tem raízes, já tem uma relação de companheirismo, tá, já é um amor consolidado nesse sentido, tá bom? Mas que está passando por uma instabilidade grande, tá, uma tempestade mesmo, tá, a gente viu que o motivo é dinheiro, é profissão, então a gente vê uma carta próspera aqui, os peixes é uma carta de prosperidade, a gente está vendo que a pessoa aí que está com grandes oportunidades de trabalho está prosperando, né? É um momento que era para ser feliz, mas essa pessoa que está prosperando, sendo você ou sendo o parceiro, não está sabendo equilibrar as coisas e o relacionamento está entrando num momento muito instável. Às vezes o relacionamento está virando até um obstáculo para a pessoa que está voando, né? E na verdade, quando a gente vê a montanha, a gente vê a gente fala de obstáculo, de desafio, mas a gente também fala de superação, né? Então não tem nenhuma carta de rompimento aqui, gente. A gente tem uma carta de uma instabilidade que está acabando que virando um grande desafio a ser superado nesse relacionamento. Mas é um relacionamento que tem bases muito fortes, né? É um relacionamento que tem raízes, que tem companheirismo, que tem amor e uma das pessoas está num momento próspero. Isso é para somar na vida, né? Então, quem está atravessando esse momento de prosperidade extrema aí, profissional, tem que, tem que saber equilibrar melhor, né? Tem que fazer esse dois de ouro direito. Vai ver que não está fazendo e tem que fazer, né? Então, se é você que está vendo que o seu parceiro não está equilibrando, é ele que está voando, chama, fala. Ó, tem amor, a gente é companheiro, a gente tem raiz, a gente é forte juntos. Esse momento tem que ser um momento de felicidade para os dois, mas eu tô me sentindo sozinha, eu tô ficando insegura. Você tem que falar, tá? E se for você que tá voando, presta atenção. Você não tá equilibrando as coisas como o tarot tá dizendo que você tem que equilibrar. Você precisa equilibrar, é um relacionamento que vale a pena, um relacionamento muito consolidado. Você tem que preservar, você tem que saber equilibrar, tá bom? Família, né? Existe, não tem árvore aqui? Deixa eu ver. Tem a árvore, pode ser que você já tenha uma família e já tenha frutos dessa união, né? Então, assim, tem que saber preservar, tem que saber equilibrar, tá? Então, escorpião, se você tá voando profissionalmente, parabéns, você tá prosperando, voa mesmo, mas não perde a sua companheira, seu companheiro de vista, tá bom? E se você tá vendo que seu companheiro tá voando, por favor, chama ele para esse relacionamento ser realmente ali levado em consideração ali também como prioridade também, tem que ser priorizado também para que ele não se dissolva, tá? Então é isso que o tarot tá mostrando para vocês. Se vocês não entrarem nessa energia, tá prestes a acontecer. E aí vocês já sabem que não é falta de amor, não é falta de companheirismo, é realmente a pessoa não sabendo equilibrar esse momento, tá bom? Então, vocês se preparem aí para as estratégias que vocês vão ter que bolar aí para que o relacionamento realmente permaneça forte, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se ressoou com vocês, por favor, comentem. E é isso, gente. Qualquer coisa me chama para uma tiragem individual.